a bolha, ou a terra pura, ou a mandala, que é o entorno como nós vemos, né? O mundo como nós vemos. E a partir desse conjunto de referenciais, a operação natural do foco da nossa mente, ela toma o rumo, e a imaginação e a criatividade toda ela surge a partir dessa base, né? Então é como no budismo a gente vai descrever. Se a gente estivesse falando em filosofia, a gente ia descrever o espaço de possibilidade como o Wittgenstein trabalha, né? Mas nós vamos aqui usar uma linguagem budista, né? Nós vamos operar desse modo, uma linguagem humana, assim, budista, né? E depois olhar o que a gente pode fazer. Porque o que nós podemos fazer, essencialmente, na perspectiva de como o Buda entende, depende da realidade como a pessoa vive. Então, a gente precisaria se adaptar à realidade da pessoa, porque as realidades elas são internas. O mundo interno da pessoa configura o tipo de realidade como ela vê. Então, a gente precisaria se adaptar. Esse é o sentido, por exemplo, o Buda da compaixão, Chenrezig, ele tem 1000 braços. Ele representa também a flor de lótus, no sentido de 1000 pétalas. Essas 1000 pétalas são meios hábeis de poder responder às pessoas dentro do tipo de experiência que a pessoa tem. Se nós estivéssemos trabalhando numa forma a partir da ciência especificamente, a gente vai trabalhar com a noção de uma realidade. Ou seja, existe a realidade real, externa, que todos os seres deveriam experimentar aquilo. Então, nós nos movimentamos dentro da realidade real como ela é. Na perspectiva budista, essa realidade real, ela depende de como a pessoa está vivendo. Como que ela tem, quais são os referenciais que ela está atuando, isso produz o tipo de experiência que ela está atuando. Então, a pessoa, de modo geral, ela não tem a capacidade de transitar de um tipo de realidade para outro mais favorável, por exemplo. Ela tem um pouco de dificuldade, assim, ela tem dificuldades nisso. Então, o nosso desafio é nós termos a flexibilidade de podermos adivinhar a pessoa dentro do mundo dela. Essencialmente, como cuidadores, nós deveríamos utilizar 5 sabedorias, as 4 formas de ação no mundo. Essencialmente isso, né? E isso eu vou explicar o que seriam essas 5 sabedorias, as 4 formas de ação, as 4 qualidades incomensuráveis. Eu vou explicar porque isso é a base de tudo que a gente for fazer. E, agora aqui nós estamos sempre trabalhando com o aspecto grosseiro, o aspecto sutil e o aspecto secreto, em tudo que a gente opera na mente. Então, no budismo, nós vamos trabalhar sempre com esse tipo de visão. Assim, quando eu me refiro às 5 sabedorias, eu estou me referindo ao aspecto sutil. Quando eu digo que nós podemos transitar de um tipo de mente para outro, operando com diferentes sabedorias, eu já estou me referindo ao aspecto secreto, porque o aspecto secreto é essa liberdade primordial, essa liberdade básica que todos os seres dispõem de reposicionar sua mente. Então, os seres não são as mentes como eles sentem que são, as mentes como eles operam, mas eles são uma base livre que se permite surgir com uma mente ou com outra mente ou com outra mente. Por isso que nós até podemos ajudar as pessoas, porque elas podem estar presas em algum tipo de mente, a gente consegue deslocar aquilo em direção a algo mais favorável, né? Sendo que, na perspectiva budista, o aspecto mais favorável é conseguir conectar a pessoa com o aspecto secreto, porque o aspecto secreto está além de vida e morte. Nesse momento, nós não entendemos bem o que seja o aspecto secreto, mas eu também vou explicar isso, de alguma forma, como que a gente pode localizar e como pode ver isso operando, como que a gente poderia, de algum modo, ajudar a que isso se torne palpável e utilizável e claro. Assim. Então, eu vou dividir isso nessas partes. Uma introdutória, que eu vou descrever o aspecto da vida, o que significa viver, qual é a experiência grosseira, sutil e secreta do que a gente chama vida, e o que é a experiência grosseira, sutil e secreta do que seja a morte. Então, quando eu me refiro ao aspecto grosseiro, é o aspecto sensorial, a operação da mente a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente.
né? A mente associada aos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, que é aquilo que a gente sente que é viver, o aspecto grosseiro. Aí eu vou mostrar como esse aspecto da vida se manifesta no aspecto sutil, como que os vários referenciais internos, eles descortinam o que são as nossas experiências de viver. E também como que a energia se movimenta dentro disso, porque a energia é um aspecto não conceitual, que essencialmente ela pulsa, produzindo a experiência da vida, no sentido sutil. E o aspecto secreto, eu vou trazer essa dimensão livre que está por trás de todas essas transformações, essas aparências. Assim. Então, eu vou trabalhando sempre com o aspecto grosseiro, sutil e secreto. Essencialmente, se nós trabalhamos desse modo, nós estamos trabalhando com o budismo. Se a gente abandonar isso, então nós temos uma dificuldade. A gente não vai conseguir entender de um modo mais profundo as coisas e a gente tende a gerar ideias que vão se tornar obstáculos também. Então, eu vou começar desse ponto, depois eu vou tentar trazer um pouco das sugestões sobre como que a gente pode lidar com as pessoas, né? E com os seres em geral. Então, a compreensão do processo da vida, ela pode ser descortinada através dos 12 elos da originação dependente. Então, na visão budista, os 12 elos da originação dependente descortinam completamente as operações mentais como nós fazemos. Então, é importante a gente entender que, por exemplo, se nós vamos simplificar essa abordagem, a gente vai entender que nós temos uma sensação de viver a partir da operação de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, e mente. Isso corresponde ao quinto dos 12 elos. Então, tem os elos anteriores, que eu não estou descrevendo aqui, mas, repentinamente, nós temos um corpo, que corresponde, então, aos primeiros 4 elos, são justamente a parte antes do corpo atuando, e ela culmina no surgimento do corpo, que é o quinto elo. Então, a partir do surgimento do corpo, existe essa imagem muito interessante, que é a imagem de um macaco no centro de uma sala com 6 janelas. O macaco corresponde à nossa mente. Então, antes nós tínhamos um macaco livre. Nesse momento, o macaco está operando dentro de uma sala com 6 janelas. Então, ele só consegue olhar a partir das janelas. Ele olha o ambiente a partir das janelas. O que são as janelas? Janelas são olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então, nós temos, aparentemente, uma liberdade. Nós temos alguma coisa muito extraordinária, que é o surgimento desse corpo, que atua com esses sentidos, que são as janelas. Mas o macaco está livre ali. A mente dele é livre. Ela não precisa ficar operando a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ela não precisa. Mas, enfim, ele termina olhando a partir das janelas. Mas a mente dele é livre. Então, essa é uma analogia muito interessante, porque o aspecto secreto da nossa mente é a liberdade que existe além de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então, vamos imaginar assim, que vocês têm um sonho noturno, no qual vocês se veem num lugar completamente escuro e vocês estão sem peso, flutuando num espaço completamente escuro. Essa experiência é uma experiência parecida com a experiência da mente primordial. Por quê? Porque nós não estamos operando com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Por isso nós vemos tudo escuro. Nós estamos numa escuridão sensorial. E a nossa mente, ela também não está produzindo imagens. Mas como acontece no meio dos sonhos, a nossa mente produz. Quando a mente produz imagens, nós vemos imagens. Então, acabou a região escura. Não há mais região escura. Nós estamos produzindo imagens, que é o que acontece à noite. Então, nós dizemos, a luz, não é a luz do sol que aparece dentro dos sonhos, é a luz da lua. É a luz
da própria mente. A mente produz a luz que nós vemos durante os sonhos. Não é uma luz física, portanto, não é uma luz solar, é uma luz lunar. Assim, é muito importante a gente entender que o aspecto primordial da nossa mente já traz essa luz interna, essa luz lunar. Essa luz lunar é que vai nos permitir ver as coisas de fato. Não é propriamente a luz solar. Quando nós encontramos a luz solar nos indica, a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, nos indica, ela acessa regiões de estruturas kármicas, estruturas anteriores que a gente acessa, e isso aponta uma direção para o surgimento das aparências da luz lunar. Então, nós poderíamos dizer que tudo que a gente olha em todas as direções é sempre produzido pela luz lunar. Por exemplo, eu estou aqui nessa sala, essa sala que eu vejo, ela não é as paredes nem a pintura, eu não estou vendo a tinta, não estou vendo tijolos, eu não estou vendo madeira, eu estou vendo a sala. Então, a sala ela é apontada pela luz lunar. A luz lunar ela permite que a gente crie outras realidades. Eu posso, repentinamente, olhar para as mesmas paredes, para a mesma tinta, para a mesma madeira e considerar que isso aqui agora é um depósito. Então, rapidamente eu posso fazer qualquer coisa. Então, por isso que se diz que no budismo nós nos relacionamos sempre dentro de sonhos. São sonhos. Por quê? Porque a sala que eu estou vivendo aqui, ela é constituída da luz lunar, ela não é da luz solar. Ainda que eu vejo com a luz solar e a luz elétrica aqui dentro, na verdade, a luz solar e a luz elétrica, ela aponta a madeira, ela aponta o revestimento, a tinta, as coisas, mas eu não vejo isso. O que eu vejo é a sala. A sala é alguma coisa mais do que isso. Né? Como eu estou agora olhando para vocês, eu podia dizer, bom, eu estou vendo a Ana Cláudia aqui, que, aliás, é o nome da minha primeira filha, viu? E, eu estou vendo a Ana Cláudia aqui. E, então, mas, na verdade, o que eu estou vendo é a Ana Cláudia a partir da luz lunar. Se eu não tivesse essas boas lembranças de ti, eu também não estava sorrindo aqui. Assim, né? Então, quando eu olho, eu estou olhando uma tela. Aqui eu estou na tela do celular, eu estou olhando para vocês. E essa luz que eu vejo é uma luz eletrônica que vem para o meu olho. Assim. Mas eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo a tela, eu não estou vendo as cores. Eu estou vendo a Ana Cláudia, ou a Marta, ou o Miguel Bucchi, meu querido amigo. Então é isso que eu estou vendo. Mas o que é isso? Isso é a luz lunar. Essa luz lunar não apaga, nem na vida, nem na morte. O ambiente que nós vamos andar é o ambiente da luz lunar. A luz solar apaga, mas a luz lunar não apaga. Então, esse é um ponto crucial. Agora, vocês vejam aqui, ó, por exemplo, enquanto nós estamos em meio à vida, a luz lunar ela é complexa. Por quê? Porque, por exemplo, eu quando olho, é a mesma cor, eu vejo o Miguel, ou vejo a Marta, também, que está na sangue há tantos anos, né? Eu vejo a Ana Cláudia. Quando eu olho, eu estou vendo através da luz lunar, mas eu vejo vocês como diferentes. É a mesma luz que está entrando no meu olho, é a mesma tela do celular. Então, quando eu vejo vocês diferentes, isso significa que eu uso aspectos sutis diferentes, eu estou usando diferentes regiões de referenciais para poder dar um sentido de luz lunar à existência. É aquilo que eu vejo em vocês. Então, isso nós vamos chamar do aspecto sutil. Então, eu tenho um aspecto grosseiro, que é a aparência que eu vejo. Então, eu vejo a Ana Cláudia, eu vejo o Miguel, eu vejo a Marta. O aspecto grosseiro. Aqui eu estou vendo a mim mesmo também. Eu sigo sem saber o que seja, propriamente assim. Porque eu me defronto com essa imagem, ela é uma imagem lunar também. Ela é uma imagem de sonho. Eu já tive muitas caras diferentes, agora tenho essa. Né? E se tudo correr bem, a minha cara vai murchar bastante ainda antes de morrer. Né? Então é assim, aí nós vamos indo, né? Mas
Aí o que eu poderia dizer que eu sou? É um pouco difícil de dizer isso. Então eu tenho um olhar específico. Esse olhar que eu utilizo para ver, né, é uma coisa curiosa, né? O olhar que a gente utiliza para ver é o aspecto secreto, é o conjunto de referenciais que vai balizar as aparências que surgem da luz lunar, apoiadas eventualmente pela luz solar, mas é a luz lunar, é a luz do sonho. Por que é a luz do sonho? Porque eu faço assim, eu troco os referenciais e as aparências mudam. Aí nós temos outras aparências. Então esse é um ponto super importante, a gente entender que a gente pode fazer assim e as aparências mudarem. Porque isso é a base dos meios hábeis que nós vamos utilizar para ajudar as pessoas. As pessoas, por exemplo, elas estão com a sua luz lunar entrando pelo reino dos infernos, em pleno sofrimento. Mas, eventualmente, nós aspiramos que a gente consiga fazer assim e a pessoa usa outro conjunto de referenciais e sai da região de sofrimento para uma região de transformação total da mente, iluminação, ou seja, uma terra pura, algum outro lugar, entende? Mesmo durante a vida, né? Os psicólogos, eles aspiram, entra alguém em sofrimento, em depressão, a pessoa faz assim e o outro sai da depressão, mas não é ele que sai, é a região onde ele está dando sentido às coisas, sentido a partir da luz lunar, né? Com a mesma luz solar, ele pode produzir outra experiência de vida. E esse conjunto, esse referencial que a pessoa vai utilizar é chamado o aspecto sutil da mente. Então, nós temos o aspecto sutil, que é crucial, e ele produz a experiência grosseira. A experiência grosseira vai depender desse aspecto sutil. E eu acho que tem um canal aberto aí. Mas não... E aí tem um aspecto secreto, que é muito importante a gente entender, que o aspecto secreto também não apaga. Ele está vivo durante a vida e vivo durante a noite, durante a morte, e durante a noite também. É a mente que não apaga. O que é essa mente? É a mente que sustenta os aspectos sutis. Então, por exemplo, se o aspecto sutil ele pode mudar e o aspecto grosseiro também podem mudar, nós não temos nem o aspecto grosseiro nem o aspecto sutil. Então, quando a gente diz a minha mente muda, isso significa que existe algo que está parado, livre das mudanças. Então, eu tenho uma base incessantemente presente, que é a mente livre. De modo geral, a gente aponta essa mente, e quando é um ensinamento pacífico, nós apontamos essa mente como a mente que brota a partir da meditação. Então, nós sentamos pacificamente e tentamos, como o mestre Dogen diz, deixar cair corpo e mente. Ou seja, operar a mente livre de todo sentido que vier através do corpo. Ou seja, livre de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. E deixa cair também mente. Opera a mente, a presença, livre de imagens internas que possam surgir e livre de dar sequência a imagens internas. Então, a gente se livra, a gente está parado e não dá sequência a partir de sensações de corpo, da respiração ou da experiência de sensações que possam brotar ou emoções que possam brotar de qualquer direção, nem de sons, nem de nada. A gente abre e a gente descobre que a nossa mente pode estar viva e presente, livre de qualquer sentido sensorial e também livre de qualquer sentido emocional ou imagens internas. Nós podemos simplesmente parar. Então, aqui eu estou apresentando isso como o caminho que nos leva a reconhecer o aspecto secreto, um caminho direto e pacífico, calmo, onde nós fazemos isso. Então, o processo da meditação é um processo que vai nos levar nessa direção, da maneira que a gente vai desenvolvendo uma familiaridade com isso. Existem também vários processos que a gente poderia chamar de processos irados ou semi-irados, que vão introduzindo esse aspecto. Uma vez eu assisti um ensinamento de um mestre Zen que eu achei muito interessante. Assim. Ele disse, agora todo mundo se acalma e medita. Então,
deixem cair corpo e mente. E aí ele foi dirigindo esse processo. Aí, repentinamente, ele bateu com uma madeira em outra, assim, com muita força. Pá! Com muita força. Estava todo mundo tranquilo, calmo. De repente veio aquilo que ninguém estava esperando, né? Aquilo, tum! Aí ele diz, a mente não desliga. Vocês não conseguem desligar a mente. Então ele estava dando esse exemplo. Então nós estamos totalmente tranquilos, mas como se a gente então pudesse desaparecer em algum lugar, mas a mente não desaparece. Então ele deu essa transmissão sobre o aspecto fundamental. Ele apresentou a mente como uma atenção e não como uma ideia, ou como uma sensação, ou como uma emoção. Ele apresentou a mente como algo que está... Porque quando a gente leva um susto desses, naquele momento nós estamos abertos e a gente nada sabe. Tem um outro mestre Zen, Dai Sansanin, ele dizia, apenas não saiba. Eu acho essa descrição muito desafiadora, mas ele está descrevendo o aspecto secreto, a mente mais profunda em nós. Apenas não saiba. Por quê? Porque a mente que não tem referenciais, ela não está operando cognitivamente, ela está aberta. Então, a mente, por exemplo, que sabe, é uma mente que está operando cognitivamente. Então, nós valorizamos muito a mente que sabe, mas a mente que sabe, ela opera através da dualidade. Eu estou aqui olhando uma outra coisa, estou descrevendo coisas. Essas coisas, elas não resolvem para nós, elas não são o aspecto último. Como Dudjom Limpa, esse grande mestre que se manifestou depois como Dudjom Rinpoche, que foi um dos mestres de Chagdo Rinpoche também, foi o primeiro coordenador da linhagem Nyingma. Então, Dudjom Limpa, ele diz, por vezes eu estava nu na natureza e reconhecia toda a sabedoria ao redor, mas quando um animal rugia perto, eu não tinha estabilidade. Eu lembrando sobre como que é a realidade, eu não conseguia recuperar o meu equilíbrio e a minha calma. Por quê? Porque quando... Aí ele explicava, né? Não basta a mente se colocar de forma dual, contemplando a realidade ao redor e descrevendo a realidade. Isso não basta. É necessário o reconhecimento do aspecto não dual, do aspecto último. Então, quando nós repousamos sobre aquilo que é não construído e não dual, esse é o aspecto último que pode efetivamente nos levar além dos sofrimentos que surgem dos aspectos construídos e que vão nos levando em todas as direções. Esses aspectos construídos que vão nos levando em todas as direções, eles atuam no estado acordado, eles atuam nos sonhos, eles atuam na morte, eles atuam em todos os bardos. Sendo que a base desses estados que vão flutuando para aqui e para lá, que são estados sutis que vão produzindo realidades grosseiras, a base disso é a mente livre, a mente primordial, essa mente que não é construída, né? Que é o aspecto secreto. Então esse é o contorno da nossa história, né? Essa é a forma de olhar quando a gente chega em algum lugar, encontra alguém, nós estamos nesse ambiente. Então os budistas vão olhar isso. Então, nesse sentido, quando nós olhamos os sofrimentos, a gente entende que o sofrimento ele é completamente real, como uma experiência verdadeira daquela pessoa. Mas aquele sofrimento, ainda que ele seja real, ele não é intransponível, porque ele é um sofrimento que está dentro de um contexto. Se ele não tivesse dentro de um contexto, ele fosse um sofrimento sério, como os cientistas gostam de olhar tudo, isso seria um problema para nós, porque, enfim, não teria como ultrapassar o sofrimento. Mas aquele sofrimento, ele brota pela luz lunar, estimulado
pela luz solar e pelas estruturas de referenciais internos, que a gente poderia chamar de karmas, estruturas kármicas provindas de experiências anteriores, que fazem com que o aspecto sutil se manifeste daquele modo. Mas nós temos sempre a liberdade primordial, a liberdade última, que é também produzir outros estados sutis. Essa multiplicidade dos estados sutis no budismo é descrita como 6 reinos. Então, no mesmo ambiente, as pessoas podem ter a experiência do reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos animais, dos seres famintos e os vários tipos de infernos. Todos esses infernos e todos esses estados, eles são estados de luz lunar. Eles não são estados concretos, eles são estados de luz lunar. Por isso que nós podemos nos livrar disso. Então, o Buda ele vai dizer que o aspecto primordial não é alcançado pelos 6 reinos. Os 6 reinos não alcançam esse estado. O samsara inteiro ele é construído por luz lunar. Ele não é algo concreto. Por isso a liberação é possível. Então, quando eu explico a liberação, isso já é a terceira nobre verdade. Então, aqui eu mais ou menos falei a primeira, que é o sofrimento, a segunda, que é a origem do sofrimento, e aqui eu estou convergindo para a terceira nobre verdade, que é a superação do sofrimento. Então, quando nós chegamos em algum lugar e vamos ajudar alguém, é crucial que a gente entenda que o sofrimento pode ser superado. Isso fique claro na nossa mente. Se a gente consegue ajudar naquele momento, perfeito. Se não, inevitavelmente, no futuro, em algum outro momento, em alguma outra experiência de vida e de morte daquela pessoa, ela termina usando esse potencial que ela tem, que é o potencial da liberação. E ela termina se liberando. Por quê? Porque as construções artificiais elas são transitórias. Elas não têm a capacidade de se manter. Vocês vejam, a gente faz um voto solene, sério, para comer isso e não comer aquilo, né? E para dormir em certa hora e trabalhar em certa hora e fazer isso, aquilo, a coisa mais difícil para nós é seguir isso. A gente cria os referenciais e não consegue segui-los, né? Por quê? Por que a gente não segue? Porque nós temos uma natureza livre atrás, uma natureza, portanto, totalmente subversiva. Mesmo que a gente crie as prisões, a gente não consegue manter aquilo muito firme assim. Então, isso é muito interessante. Quando a gente vai, por exemplo, no sentido budista, é melhor não emprestar dinheiro para ninguém. A gente vai perder o amigo. Melhor a gente dar aquilo, porque a gente garante que não vai perder o amigo. Se alguém lhe pedir comprar alguma coisa, é melhor dar. Porque você só pode no futuro não conseguir pagar, e aí vai ficar muito ruim karmicamente, né? Vão terminar todo mundo abraçado nos infernos lá. A gente fez alguns acordos que não foram cumpridos, aí nós passamos a nos sentir mal. Então é assim. E também é melhor não tomar empréstimos, que a gente promete que vai pagar, depois a gente não consegue pagar, aí vai dar problema, karmicamente é grave isso. Então, as realidades elas são desse tipo, né? Nós não temos propriamente um controle sobre isso. E essa ausência de controle é a possibilidade da nossa liberação. Nós não somos essas identidades, não somos esses referenciais, nós nos manifestamos desse modo e fazemos surgir o aspecto grosseiro, as aparências, e temos aquilo que a gente chama de intersubjetividade, que é muito comovente, né? Intersubjetividade, por exemplo, é essa nossa reunião. Está todo mundo, cada um no seu lugarzinho, né? Surgido pela luz lunar e luz solar, em cada um no seu lugar, mas nós estamos nesse momento todos juntos, num lugar que eu nem sei que lugar é esse. Mas, do ponto de vista grosseiro, a gente não consegue descrever o que seja esse lugar, mas nós conseguimos nos entender. Aí as palavras que são ditas, os sons que são ditos, eles começam a fazer sentido. É espantoso isso, é maravilhoso isso. Então isso é intersubjetividade. Ainda que essas palavras elas ecoem dentro da língua portuguesa, né? Eu acho inacreditável que nós estamos na dependência da língua portuguesa. A gente falasse em inglês aqui ou em russo, nós vamos ter o maior problema. Mas essas palavras elas fazem sentido e nos unem dentro de uma bolha de realidade, de compreensão.
Então, esse aspecto ele é super profundo, porque a gente constrói essas realidades. As realidades, elas não são realidades de alguém apenas. Nós temos uma intersubjetividade. De repente, vocês vão fazer perguntas dentro desse mesmo espaço que aqui se abriu, e aquilo faz sentido conjunto, não é só para um ou outro, faz um sentido conjunto. Isso significa que as nossas mentes, elas são não separáveis. Elas parecem mentes separadas, mas elas são mentes que têm uma unidade. Então, no budismo, nós vamos reconhecer isso. E a gente vai reconhecer, por exemplo, que essas mentes que têm essa unidade, essa intersubjetividade, elas não se limitam às mentes humanas. Nós temos esse contato também com os animais, com os outros seres. Nós olhamos para as plantas, elas nos ajudam, né? Elas nos equilibram, nos dão energia, nós achamos elas bonitas, elas nos aquecem o coração. Então, nós temos uma intersubjetividade em todas as direções. Nós olhamos para o céu, olhamos para as águas, e tudo aquilo faz muito sentido para nós. É muito profundo dentro de nós. Então, nós temos uma inseparatividade com relação a todas as expressões. Para finalizar essa parte introdutória, né? A outra parte vai ser mais 3 horas, para finalizar essa parte introdutória, eu queria lembrar o que é a ação da mente, que é a ação criadora, essa ação luminosa que é da luz lunar. Então, quando nós operamos com essa luz lunar, a luz lunar ela constrói o ambiente onde nós estamos, né? Como eu estava descrevendo, eu estou aqui nessa sala, agora de repente nós todos juntos criamos o ambiente da live, né? O ambiente onde nós estamos nos encontrando, seja lá o nome que a gente dê para isso, né? O ambiente desse nosso encontro. Então, esse ambiente é uma construção luminosa da nossa própria mente, né? Eu estou aqui parado dentro da minha sala falando diante de uma coisinha quadrada. Se alguém olhar para mim, se olhasse para mim no outro tempo, ia achar que o Lama está com um problema grave, porque ele está falando sozinho, assim, não para de falar sozinho. Mas eu estou dentro de uma outra realidade. Assim, eu fechei a porta porque agora eu estou dentro de um outro mundo. Assim, não sei que mundo é esse, né? Mas é um mundo que a gente constrói. Zupt, surgiu um mundo abstrato onde nós nos encontramos e nos relacionamos e conversamos aqui dentro. Então, a mente mais profunda, ela constrói esses mundos. Ela constrói as realidades. Ela constrói o sentido de ambiente onde nós existimos. Isso é a bolha de realidade. Então, todos os seres constroem bolhas de realidade. Aí nós vemos assim no canto aqui da sala, se a gente olhar bem, a gente vai encontrar algumas traças caminhando, eu vou encontrar eventualmente alguma lagartixa que encontrou o seu lugar por aqui, ou alguma aranha. Aqui também é uma terra que a gente encontra escorpiões. Assim. Então, é assim, esses seres, eles super funcionam. Eles têm a intersubjetividade deles, eles namoram, se encontram, eles dão um jeito, assim, eles vão criando realidades. E dentro dessas realidades, eles vivem de uma forma completamente clara. Assim. E os nossos pets também, eles têm ideias próprias sobre o que nós somos, como é que eles fazem conosco. Eles vão andando, assim, eles têm ideias, têm emoções. Então, a gente vê que os seres constroem realidades, constroem mundos. Essa construção de realidades, construção de identidades e construções de mundo não é um processo racional, é uma construção simplesmente luminosa, uma construção luminosa. Então, essa construção luminosa ocorre dentro dos nossos sonhos, à noite também. Não só nos nossos sonhos acordados, mas nos nossos sonhos à noite. Então, essa é uma expressão direta da experiência do aspecto primordial. O aspecto primordial, ele constrói esses sonhos, ele é a sede da luz lunar. Tudo que a gente olha em todas as direções é essa luz. Então, quando nós falamos sobre essa luz, nós também podemos reconhecer que tudo que essa luz produz é vazio do aspecto grosseiro. Então, aí surge a noção de vacuidade. Os aspectos grosseiros que a gente aponta, eles são vazios, porque eles, na verdade, eles surgem da luz lunar. A solidez deles
ela vem da intersubjetividade, da sensação que aquilo é real para várias pessoas. E aquilo permite uma linguagem, permite uma causalidade. Então, esse é o ambiente onde nós vivemos. Nós já vivemos num ambiente além de vida e morte. Esse é o lugar. Aí nós abrimos a porta da sala e entramos no quarto onde estão as pessoas que estão se aproximando da morte. É assim. Mas elas têm um sentido muito claro de que elas vão eventualmente morrer. Elas têm um sentido que elas surgiram, viveram e morreram. Mas nós estamos olhando de uma forma ampla, muito ampla. Então nós chegamos com uma confiança, com uma visão. O que a gente efetivamente consegue passar é a visão sutil do lugar onde nós estamos. Se a gente tem essa percepção, nós estamos além do medo. Então nós podemos ter essa calma, esse olhar calmo para as pessoas. Se nós estamos, por exemplo, dentro da mesma perspectiva que a pessoa opera, assustados com vida e morte, nós também não gostamos nada da perspectiva que a gente vai passar por isso. Então, nesse momento, a gente não tem a tranquilidade, talvez a gente não queira nem entrar, não queira nem falar com as pessoas. A gente não tem o que dizer, não há nada para falar. Mas quando nós entendemos esse aspecto, o que nós podemos ajudar, os meios hábeis, é algum modo da gente se aproximar da situação, de como a pessoa está vendo, desde um lugar amplo onde a gente possa estar. Então, eu poderia dizer que a preparação para nós podermos ajudar os outros é nós mesmos conseguirmos transitar em direção a esse ambiente amplo, além de vida e morte. Desse lugar que a gente vai encontrar o Dharma da vida e da morte na relação com o que as pessoas estão vivendo. Ali que a gente vai conseguir, de algum modo, ajudar a pessoa a experimentar as suas próprias circunstâncias de uma forma mais profunda. A gente não tem um domínio sobre aquilo, não há um processo causal ou um processo mecanicista que eu consiga dizer o que vai acontecer e consiga conduzir especificamente. Mas a nossa presença com essa visão, ela já irradia benefício imediato sobre as pessoas. Também, após a morte, é essa nossa mesma posição de mente que segue inspirando as pessoas nos caminhos posteriores, quando a pessoa perdeu o apoio de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e das mentes que brotam de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Né? Mas esse processo, por exemplo, da luz lunar, ela segue. Então a pessoa ela segue por dentro dos sonhos que ela mesma vai criando, mas ela não vê aquilo como sonhos, ela vê como realidades. Por outro lado, a nossa presença, o fato de nós termos essa visão, é como se entrasse de um modo não noticiável no sonho do outro e ajudasse o outro a andar. É assim que é feita a transferência de consciência, assim que os seres podem ajudar. Então, vocês podem, por exemplo, se imaginar vivendo o que o outro está vivendo e caminhar na frente dele, no meio das experiências dele. Como quem vai caminhando numa trilha e dizendo para as crianças, por aqui, pessoal, por aqui. Mas vocês vão indo na frente, no meio dessa experiência. Então, esse é o processo como os mestres, eles conduzem a mente dos seres nessas passagens, desse modo. Então, essa é a visão. Assim, né? Agora, vamos dizer, outros meios hábeis. Né? As pessoas que estão se aproximando da morte, elas não têm uma visão budista, elas não compreendem nada do que está sendo falado aqui, elas não têm recursos, então elas têm as experiências comuns do samsara. Então, para nós, os meios hábeis, nesse caso, seriam ajudar aquela mente a ter um encaminhamento através de lugares melhores e menos aflitivos. Esse é o ponto. Então, esses lugares, os lugares aflitivos, eles são construídos por ações negativas da nossa própria mente. Eles ficam balizados nas memórias associadas a lugares e pessoas
Então, é muito importante quando nós nos aproximamos da morte, ou nós estamos ajudando alguém nessa aproximação da morte, que a gente ajude a essa pessoa, a gente ajude a que ela perdoe a si mesma das coisas que a pessoa fez. Porque é natural, quando a pessoa chega no final, ela já não tem mais a capacidade de consertar. Sempre tem coisas abertas. Ela fez atrocidades por aqui, por ali, porque todo mundo faz atrocidades, mas no momento da morte ela não vê mais a possibilidade de consertar aquilo. Então é muito importante que a gente ajude a pessoa a se perdoar. Como é que a pessoa pode se perdoar? Todo mundo faz coisas erradas. Todo mundo. Aquilo não tem como evitar. Se a gente olha as autobiografias dos grandes mestres, eu acho que a parte melhor das autobiografias é quando eles falam mal deles mesmos. Porque eles nos aliviam. Assim, né? Um grande mestre, ele aprontou tanto, que maravilha. Então, eu nunca consegui aprontar tanto quanto ele. Então, talvez eu tenha alguma chance. Então, as pessoas elas não nascem santas, elas vão clarificando suas mentes. Aí, quando nós confessamos todas as atrocidades, os enganos da nossa própria mente, essa é uma boa coisa. Assim. Então, isso ajuda o outro também a se libertar dos sentimentos de culpa, das coisas que fez, dos problemas que se vê ainda preso, né? Tentando consertar aquilo. Por outro lado, a pessoa pode também ajudar o outro a obter o perdão, aliás, oferecer o perdão para aquilo que ele se sente credor, né? Então as pessoas fizeram muitas coisas ruins para ele. Agora nessa hora ele diz: "Pô, terminou o jogo, acabou isso não faz mais sentido". Né? Imagina, as pessoas fazem coisas horríveis, né? Olha o que fizeram para mim. Mas aquilo não tem importância, aquilo eram jovens ou eram pessoas que estavam fixadas em coisas, elas não são aquilo. Então a gente ajuda a pessoa a libertar essas regiões todas. Essas regiões, num período de sonho pós-morte, essas regiões vão surgir e vão oferecer aparências assustadoras. Elas vão surgir como pesadelos, elas surgem como coisas não resolvidas. Então, para nós é crucial a gente eliminar esses aspectos. Esses aspectos vão prendendo a mente do outro, dentro do caminho em direção à percepção do aspecto último. Porque a pessoa vai indo, mas ela tem dívidas kármicas, a gente diria desse sentido. Né? O que são as dívidas kármicas? São imaginações que vêm repentinamente e a pessoa não consegue se livrar. Assim. Então é importante que a gente livre as pessoas. Quando vocês também, durante a vida, né, isso se dá também durante a vida, assim, não só nesse momento. Quando as pessoas fizerem coisas negativas para vocês, no final vocês já quitem isso. Você não me deve nada, está tudo resolvido, eu entendi, está tudo bem. Por quê? Porque a gente não fica com nenhum pedacinho nos infernos aguardando, nenhuma panela aquecida nos infernos, aguardando que a gente pule para dentro. E depois a gente fica ali sofrendo e criando aflições subsequentes. Né? Então a gente já vai liberando os empréstimos que a gente fez, que as pessoas não pagaram, as coisas que eles prometeram para nós e não fizeram. A gente vai liberando eles e vai entendendo e vai resolvendo tudo, não vai deixando nada para trás. Está tudo bem. Não tem julgamento, não tem condenação, não tem nada. A gente vai liberando as pessoas de tudo. Vai abrindo a nossa mente e olhando de forma compassiva e não prendendo as pessoas nisso. Essa é uma etapa super importante. Se a gente não consegue fazer isso, nós temos resíduos. Nos aproximamos da morte com várias sensações de dívidas ou de coisas que precisariam ser feitas e não foram feitas. Isso é um pouco aflitivo. Isso dá uma aflição na morte, na proximidade da morte e no pós-morte também. Vai produzindo isso. Então, se a gente consegue ajudar essa parte, isso é uma boa coisa. Assim. Agora, o processo mesmo da morte, né, ele, no sentido grosseiro e sutil, ele é descrito no budismo pelo movimento da energia. Então, a pessoa, por exemplo, ela vai perceber, né, a perda da capacidade até mesmo de sentar. Aí a pessoa ela não tem mais vigor. Esse vigor é o elemento terra. A
pessoa tem dificuldade. Então, ela se deita, ela procura um lugar onde ela não vai fazer nenhum esforço. Isso é chamado de dissolução do elemento terra. Todas as pessoas, quando vão se aproximando da morte, elas dissolvem o elemento terra. Na sequência, elas dissolvem o elemento água, que corresponde à capacidade de se movimentar. Ela também está ligada ao elemento água, assim, grosseiro, de deglutição, né? Então, a pessoa perde a capacidade de digestão e deglutição. A digestão ela já perde junto com a perda do elemento terra. Quando o elemento terra ele cai, a nossa capacidade de digerir e deglutir ela também vai desaparecendo. Eventualmente, nesse momento, a pessoa vai sendo apoiada com soro, ela vai andando assim. Mas quando a dissolução do elemento água se amplia, a pessoa não consegue metabolizar o soro. Então, mesmo que ela receba soro, ela começa a inchar um pouco, a localizar água no corpo, mas aquilo não entra mais no metabolismo, porque a água, o líquido, ele precisa da energia correspondente ao líquido para ser metabolizado e aquilo funcionar. Se ela perder essa energia, a água fica retida no corpo em bolsões, ela não está mais dentro do sistema do pulsar da vida, né? Que está se reduzindo. Na sequência, nós temos a dissolução do elemento fogo, ou seja, a pessoa sente um frio nos ossos, né? Um frio de dentro. Assim. Então, se ela for coberta ou for aquecida, isso não resolve totalmente, porque a pessoa está com um frio por dentro. E essa é a dissolução do elemento fogo. Né? E, na sequência, nós temos a dissolução do elemento ar. Então, a pessoa ela perde progressivamente o impulso de respirar. A respiração se torna, ela vai andando em direção a precisar de uma decisão para que a respiração siga. Então, a pessoa tem uma expiração longa, uma inspiração curta, uma expiração longa. Aquilo parece trabalhoso. Então, a pessoa vai... Porque ela perdeu a vitalidade correspondente ao movimento da respiração. Então, isso é a dissolução do elemento ar. E quando isso vai andando, a respiração, num certo momento, pode cessar. Do mesmo modo que o corpo não se move mais, o calor desaparece, a respiração cessa. A morte não ocorreu ainda, na visão budista. A mente ela ainda tem brilho, ou seja, o brilho do elemento, o brilho lunar, ele ainda está associado aos sentidos físicos, como audição e alguma mancha luminosa solar. Então ainda existe essa conexão. Então isso é o brilho da mente, ainda ele é causal aos sentidos físicos. Aí num certo momento surge uma névoa que toda a operação sensorial. Então, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e as mentes associadas a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, elas cessam. Então, isso é como se a visão escurecesse. Então, a visão escurece. Se vocês olharem o céu noturno, num dia nublado, por que ele parece escuro? Porque sensorialmente nós não temos nada. Quando nós não temos nada sensorialmente, a gente vê como a escuridão. Se nós estamos no espaço, numa nave, por exemplo, e olhamos o espaço parece escuro, porque ele não tem nada que fira os nossos olhos. Assim. Quando nós estamos, por exemplo, no nosso quarto à noite, todo fechado, tudo escuro, essa escuridão ela é vista pela mente. A mente está clara, ela vê a escuridão. Tem o brilho da mente que vê a escuridão. A mente está viva. Então, a escuridão aparece. Mas essa escuridão ela não é real. É uma escuridão que vem da ausência da luz solar. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, sensores para luz infravermelha, nós veríamos toda a sala, claramente, porque a sala tem uma temperatura, essa temperatura tem uma radiação infravermelha.
Então, se eu tiver um aparelho que me oferece um display, me oferece uma tela a partir da luz infravermelho, ele produz uma luz solar para mim, a partir da luz infravermelho que eu não consigo ver. Então, a sala não está mais escura. Agora, a sala tem essa claridade, né, que ela sempre tem. Mas eu vejo ela escura porque os meus olhos não conseguem captar isso. Então, aquilo não é uma coisa real. Assim, o escuro é simplesmente uma ausência da operação dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Então, quando nós temos essa interrupção, nós não conseguimos mais acessar essa informação. E aí surge um escuro, surge uma névoa, surge uma fumaça progressiva e os nossos olhos apagam. Então, nesse momento, se diz que há como um desmaio. Esse desmaio é uma transição da operação da mente lunar, da luz lunar, que tinha uma conexão com a luz solar. Nesse momento, ela apaga porque a luz solar apaga. Mas a percepção da escuridão segue. Então, tem uma mente viva que vê a escuridão. Essa mente viva, daqui a um momento, ela começa a produzir o que é chamado bardo do pós-morte. Então, a morte se completou, a respiração está parada, a visão cessou. E aí surge o bardo do pós-morte. O bardo dos pós-morte é quando a luz lunar começa a produzir as imagens. Então, as imagens da luz lunar, elas vão produzir essa experiência que é semelhante a um sonho. Aí a mente segue. Se a pessoa tiver um treinamento, ela pode reconhecer isso como a luz lunar, e ela tem uma experiência muito direta disso que é a chamada clara-luz. Então, ela vê a clara-luz individual dentro de uma clara-luz do ambiente. Quando ela fundia a clara-luz do ambiente com a clara-luz da própria mente, isso é considerada a etapa final do caminho. É a fusão da clara-luz filho, que é a individual, com a clara-luz mãe, que é o ambiente incessantemente presente, o ambiente último da natureza ilimitada de todos os seres. Então, esse é o processo. Agora, usualmente, nós não temos isso. Então, essas mentes condicionadas, elas buscam dentro de si, dentro das estruturas kármicas, elas buscam os referenciais para o surgimento das aparências que vêm da luz lunar. Então, começa o bardo do pós-morte. Dentro desse bardo, a pessoa pode ter sonhos de vários tipos. Se a pessoa tiver um treinamento médio, ela pode ter uma experiência de terra pura. Ela vai dizer, eu estou num lugar perfeito para fazer práticas, eu estou cercado por seres que me protegem, eu estou num bom lugar, e isso é muito extraordinário. E a pessoa pode, por exemplo, então, ultrapassar os seus obstáculos e ouvir ensinamentos de dentro dela mesma, que ela vai ouvir como se fosse ensinamento dos mestres, e aquilo, enfim, as regiões de sabedoria nossas e dos mestres são inseparáveis. Então, nós ouvimos internamente isso e seguimos o caminho nas terras puras até obter a liberação e a dissolução completa dentro do espaço da clara luz mãe. Então, esse é o processo. Então, a gente olha novamente e vê o que as pessoas estão vivendo. Elas estão vivendo etapas dentro disso. Elas estão vivendo essa dissolução. Eventualmente, nós conseguimos ajudar a pessoa a que as energias comecem novamente a pulsar. Então, a respiração começa a pulsar novamente, o brilho da mente, a respiração e o calor, e o movimento e a vitalidade, a solidez que permite que a pessoa sustente a cabeça, eventualmente comece a se movimentar. Ela volta à vida. O caminho da volta à vida é o caminho do brilho da mente, respiração, calor interno, movimento e capacidade de sustentar. Aí nós retornamos. Então, assim, as pessoas estão muito mal,
eventualmente retorna. Sendo que o brilho da mente, ele é acionado naturalmente pela energia, e que é acionado pelas emoções. Então, as pessoas ao redor podem ajudar a pessoa a produzir esse brilho que vai fazer a respiração pulsar, que vai produzir o calor, etc. Então, esse é um caminho assim, desse processo. Todas as nossas vidas ilusórias, elas atravessam isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente se encontra com alguém e aquilo começa como se fosse um namoro, né? O que acontece? Por que é tão atraente? Porque o brilho da mente surge. Quando o brilho da mente surge, nós respiramos. Aí, quando nós respiramos, nós temos calor. Todo mundo que namora tem um calorzinho assim. Aí, quando surge esse calor, surge a capacidade de se movimentar e surge a força. Quando a pessoa está com essas cinco energias, esses 5 elementos ocorrendo a partir de uma relação, a pessoa sente que a relação existe, que a relação pulsa. A relação vai desaparecer até nessa mesma sequência. Né? Quando a gente encontra o outro e não tem o brilho, ops, né? Aí não vai ter a respiração associada, aí não vai ter o calor associado, aí não tem o movimento e não tem nem o vigor. Então isso é quando as relações estão terminando. As relações morrem também, como os seres morrem, né? Mas a gente pode fazê-las reviver. Quem está doente, por exemplo, pode usar isso também, olhar a natureza e ver se brota um brilho, que esse brilho acione a respiração. Então a pessoa pensa nos filhos, pensa na esposa, no marido, nos outros, aí a energia aparece, né? Ou uma palavra, ela escuta algo e aquilo produz novamente o pulsar todo. Mas por vezes o corpo já está suficientemente desgastado, isso não é possível mais. Então, mesmo que isso aconteça, enfim, a morte vem. Então, esse é o processo. A morte vem significa que houve essa dissolução até o ponto que não há mais o retorno, mas a luz lunar não cessa. Não só a luz lunar não cessa, como a base da mente, que é livre da própria luz lunar, que é livre das marcas mentais, ela é a geradora dessa luz e dos sentidos todos que brotam. Então, essa base ela é inabalável, ela é incessantemente presente. Então, o grande legado do Buda é apontar essa base. O grande legado dos grandes mestres é ter a clareza disso e nos ajudar a ver, nos ajudar a transmitir isso e ver. Então, vocês que estão trabalhando nesse lugar comovente, né, que é encontrar as pessoas nesse momento de fragilidade delas, né, esse momento de verdade, onde a pessoa ela não tem outro apoio, de fato, a não ser aquilo que é mais profundo dentro dela. Ela vai, se ela tiver essa coragem, se ela tiver essa capacidade, esse apoio de ver aquilo que é mais profundo, esse é o momento, porque a pessoa não vai encontrar nenhum outro apoio a não ser esse. Não tem outro apoio. Ela tem isso dentro dela. Felizmente, ela tem dentro dela, não tem nem como tirar isso. Está lá, né? Mas está lá oculto, a pessoa passou a vida inteira e não viu, né? Mas está ali, ela tem essa oportunidade agora de ver de algum modo, ou no mínimo ver de um modo um pouco mais profundo que seja. Assim. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer assim, nesse primeiro momento. Se vocês tiverem alguma pergunta ou tiverem sugestão de outros pontos, eu estou aqui ainda. Bom, eu tenho uma dúzia de perguntas. Já as pessoas já estão levantando a mão, mas eu vou assumir que eu levantei a mão primeiro, tá? Eu vou assumir uma parte disso, porque eu já entrei com a mão levantada. Então, já te ouvindo, né? Todo esse caminho, né, de que a gente tem essa luz lunar, né? Eu também acho um encantamento essa história dessa luzinha verdinha. Eu falo, Lama, que é a porta do armário de Nárnia. A gente se encontra em Nárnia. Tá todo mundo numa dimensão outra que coincide, né? 270 pessoas estão na mesma dimensão nesse momento. Embora a gente esteja fisicamente num lugar, nossa mente se encontrou em outro lugar. Essa mente que se encontra num outro lugar é uma coisa que eu vejo com muita frequência no meu dia a dia de trabalho. Quando a gente vai cuidar de uma
pessoa que está morrendo, ela está vendo o mundo, né, nessa perspectiva da luz lunar, do extremo sofrimento. E aí as ações do nosso cuidado trazem um alívio do sofrimento físico inicialmente, que eu falo que é a parte mais fácil, e tem que ser a primeira a ser feita, né? É uma coisa um pouco... No mundo ocidental, não é muito aceito isso, né? Primeiro você vai fazer o difícil, depois você te diverte. É o contrário. Primeiro você faz o fácil, que é controlar a dor, a falta de ar, os sintomas físicos dessa pessoa. A partir desse momento, ela desconecta da ligação com o sofrimento físico. Então, você liberta essa mente para que ela se conecte com outros espaços, que também muitas vezes são sofridos, que é ver a família sofrendo, é o medo dessa morte, é a angústia do que vai acontecer durante ou depois. Então, a hora que você tira o sofrimento físico, você abre um espaço para ela entrar numa outra porta que pode ser de sofrimento também. Aí, na psicologia, a gente tem um termo, Lama, que chama emprestar sua mente. Quando a pessoa está com a mente muito cheia de pensamento, muito cheia de angústia, a gente empresta a nossa mente, que deveria estar livre, para que ela possa pensar o mundo através desse espaço que a gente cria para ela dentro da nossa mente. Quando você oferece a sua mente emprestada, aí agora eu entendi que você põe ela numa outra realidade lunar, vamos dizer assim, que também talvez seja a nossa, de quem cuida, mas é uma realidade onde ela consegue transitar mais livremente. Faz sentido isso? Faz sentido, com certeza. É outro espaço sutil. Daí outro espaço sutil, né? E daí a importância de tanto que a gente luta para que as pessoas cuidem de si mesmas antes de cuidar do outro, para que elas possam ter essa mente livre, que ainda é um espaço de luz lunar, mas mais habitável. Exatamente isso. Deixa eu falar uma coisa, já esse aspecto de luz lunar e luz solar, os tibetanos, eles usam uma coisa, para mim é muito comovente, sabe? Eles fazem prática, por exemplo, a gente poderia fazer a prática por todos os seres que estão morrendo num período, por exemplo, da lua cheia. Por que a lua cheia? Porque a lua cheia, vamos supor que vocês estão num lugar aberto, né? Como aqui no Bacupari, é um lugar, é pampa, é uma planície. Como se a gente estivesse no mar, por exemplo. Vamos supor que vocês estão no mar. Quando o sol está se pondo na lua cheia, a lua está subindo. Isso é o processo da morte. Ou seja, a luz solar ela está desaparecendo e a luz lunar surgindo e brilhando. A luz lunar invade o ambiente inteiro, enquanto a luz solar se retira. Eu acho isso muito comovente, sabe? Então, é bonito a gente olhar, se a gente guardar isso na nossa mente, quando a nossa luz solar estiver desaparecendo, nós vamos reconhecer a luz lunar surgindo. Tem uma outra coisa também que eu vejo acontecer também com uma certa frequência, que muitas vezes as pessoas, acaba que a forma como eu lido com esse movimento, né, da dissolução dos elementos, da interação das pessoas à volta, esse momento de sacralidade, as pessoas meio que julgam, falam assim, a Ana Cláudia romantiza o processo. Mas agora eu entendo que talvez essa fusão da clara luz, ela possa acontecer numa primeira experiência com a certeza de que nós podemos oferecer também essa clara luz que nos habita. Tem uma parte da neurociência, Lama, que fala sobre chama teoria polivagal, que é o nervo vago da gente, que é o 10º nervo craniano, ele tem 3 pedaços importantes. 2 deles têm ação sobre a nossa sobrevivência no mundo, que é o luta ou fuga ou freezing, que eu falo assim, aquele povo que finge de morto, né, que não ajuda e atrapalha porque finge de morto, porque é um obstáculo à evolução das outras pessoas, até a própria deles, né? E tem um pedaço do nervo vago, Lama, que promove o engajamento das pessoas, que é o movimento básico da compaixão, de você ir em direção ao outro e ajudá-lo. Com aquilo que você percebe do mundo, você ajuda o outro a perceber o mundo que é a realidade dele, da melhor forma que ele aprendeu já. A gente não chega ali para ensinar nada, a gente chega só para, talvez abrir a janela para essa luz entrar, né?
que possa permitir que a pessoa possa se ver dentro desse processo. E aí, esse contexto fala de uma coisa muito interessante, chama Wi-Fi neural. Então, se nós dois aqui e mais 224 pessoas estivéssemos ligadas num aparelho de eletroencefalograma, nós perceberíamos que o nosso cérebro direito estaria alinhado, estaríamos em ritmo semelhante de funcionamento, de raciocínio, mesmo distantes. A gente está em outros estados, mas outros países até, mas se a gente pudesse conectar o cérebro direito de todos nós, estaríamos todos alinhados, mais alinhados com os cérebros direitos dos outros do que com o nosso esquerdo. Então, muitas vezes a gente está mais conectado com o pensamento do outro do que com o nosso próprio. Isso poderia ser algo favorável nesse momento, onde a gente pudesse oferecer essa a cada um de nós, né, a nossa clara luz em fusão inicial com outro ser, antes dele chegar nessa fusão da clara luz da natureza? Eu acho que isso é um auxílio semelhante ao emprestar a mente também, né? Porque a gente vai ajudando os seres a migrar para um lugar mais favorável. Eu acho isso super correto, isso é a base dos meios hábeis, né? É muito adequado, assim, se a gente consegue ajudar a pessoa a olhar desse modo, né? Mesmo que aquilo seja uma realidade, a gente poderia dizer de sonho, porque é uma realidade da luz lunar, essas realidades estão construídas. A experiência da pessoa é melhor. A gente tem que entender que tudo que as religiões fazem é conduzir as pessoas para ambientes melhores, ambientes internos, não ambientes construídos. As terras puras, todas são terras puras de luz, luminosas. Elas não são um aspecto grosseiro. Por vezes elas surgem como templos, como pradarias ou jardins, ou lugares físicos mesmo, que a gente constrói. Mas aquele lugar físico ele não tem o poder. O poder está no aspecto luminoso mesmo, né? Então, o trabalho todo de Chenrezig, da compaixão, é levar as pessoas para esse ambiente. Então, esse aspecto do Wi-Fi neural é muito interessante, assim, que a gente consiga trazer as pessoas para dentro desse lugar. Do mesmo modo que nós estamos aqui, 224 pessoas num Wi-Fi grosseiro, mas não é um Wi-Fi grosseiro, é um Wi-Fi neural, aqui, que nós estamos acoplados. Aqui. É isso que está acontecendo. Nós construímos esse lugar sutil, né? Esse lugar sutil é o que socorre as pessoas. Esse é o barco que socorre. Né? Na visão de Bodhicitta, os bodhisattvas eles têm várias formas de ajudar. Uma delas é caminhar numa trilha na frente, abrindo as porteiras. Outra é atuar como se fosse um pastor que vai abrindo os espaços, cuidando do grupo todo e conduzindo o grupo todo. E outra é como o capitão do navio. Todo mundo vai para dentro de um mesmo barco e todos andam dentro da mesma... Mas o que é esse barco? Esse é um barco do Wi-Fi neural, é alguma coisa luminosa que a gente constrói e todos os seres vão andando. Isso é a essência da Terra pura. Né? Então a gente constrói um ambiente luminoso que é o melhor veículo para as pessoas andarem. Eu acho isso crucial. Assim. Esse é o sentido mais profundo de ajudar os seres em meio à vida cotidiana. Ajudá-los a construir realidades melhores, onde então a vida anda. Isso naturalmente se funde com as políticas públicas, por exemplo, se funde com a educação, se funde com esses propósitos. Então, todos esses ambientes, eles têm, enfim, um propósito de criação de algo mais elevado para as nossas vidas, né? Teve uma outra questão também em relação ao segredo e ao sagrado, que eu até conversei essa semana com a Isabela, no curso das emoções lá, e junto com o Gustavo também, sobre a nossa busca constante de um segredo. Né? Muitas vezes o caminho religioso das pessoas, independente da religião que elas escolham, é um caminho que faz com que elas busquem algo que ninguém sabe. E que elas acreditam que por aquele caminho religioso elas vão descobrir coisas que ninguém sabe, que é você descobrir o segredo. E aí eu li uma história muito bonita de a morte de um sábio, um monge muito idoso dentro do mosteiro, que trazia
3 grupos, experiência de 3 grupos diferentes. Então, tinha o grupo lá fora, né, as pessoas que eram consideradas os ignorantes, que choravam a morte daquele monge. E tinham os neófitos, que eram aqueles que tinham sido recém-admitidos no mosteiro e que se consideravam privilegiados por saberem o segredo, que era a história de que a morte não existe, que nós estamos aqui, é uma fase de transição, enfim, todo esse processo do conhecimento técnico, né, cognitivo da experiência, de que traz para a gente essa informação de que o segredo é que a morte não existe. E eles estavam muito aflitos e inquietos de perceberem que os outros monges, os mais idosos, mais velhos, muito amigos daquele monge que tinha morrido, choravam também. E aí eles não entendiam que existe uma ponte do segredo para o sagrado, que é reconhecer que é triste. E que nessa existência, aquele monge não existe mais. Aquele espírito segue e volta e retorna e ajuda os seres. E ele segue seu caminho de trabalho, né, de jornada, de evolução, seja lá como a gente gostaria de chamar. Mas que naquele momento, aquela experiência sendo única, ela trazia dor, e este era o contato com o sagrado. Faz sentido isso? Porque muita gente falou assim, mas você não se acostuma com o sofrimento? Você se emociona toda vez? Eu falei, ué, mas por que não podemos nos sensibilizar? Por que a gente não pode ficar triste? Uhum. Eu acho que esse ponto, ele... Por exemplo, quando os mestres, né, tem várias dessas histórias dos mestres se aproximando da morte. Então, os alunos, eles vão, não morra ainda, não morra ainda. Eles começam a dizer assim, porque muitos desses mestres, eles têm esse controle, né? Eles conseguem controlar e decidir o momento onde eles vão morrer. Então, é comum eles fazerem uma canção de despedida. Então, esse é um ponto interessante. Na canção de despedida, invariavelmente, eles vão falar do aspecto grosseiro, sutil e secreto. Eles vão lembrar isso, novamente, né? E eles vão dizer que eles vão se encontrar nesse lugar, né? Todos nós vamos voltar a nos encontrar nesse lugar, nessa terra pura, né? Então, esse é o ponto. Eles nunca vão se colocar dentro de uma continuidade no aspecto grosseiro, propriamente. Eles colocam isso, né? Eu lembro uma descrição também do Suryo Suzuki, quando ele se aproximou da morte, né? Que é um grande mestre zen que viveu nos Estados Unidos também. É um dos responsáveis para trazer o Soto Zen para os Estados Unidos. E como é que você sabe aqui? O Suryo Suzuki. E aqui? Aí o Suryo Suzuki, ele estava muito fraco, muito magrinho. Aí se aproximou o aluno dele, designado para seguir, né? O mais próximo dele, se aproximou e perguntou: a gente vai voltar a se reencontrar? Ele perguntou para o mestre, né? Aí o mestre se diz que saiu aquela mão magrinha debaixo da roupa assim e fez um círculo. Esse círculo é o aspecto derradeiro, né? É a compreensão do aspecto último. Mais ou menos assim, ele se encontra no aspecto último, né? Mais ou menos isso. Então, é bonito de ver isso. Aí ver, por exemplo, como o que Yesh Tsogyal descreveu também para as alunas dela, a morte dela, como é que ela... Então, eu acho isso muito comovente. Ou também o Huineng, né, quando ele se aproxima da morte, 30 dias antes ele avisa: olha, eu vou morrer daqui a 4 luas. E aí ele viajou a pé, porque naquela época era assim, né? E aí ele viajou para um mosteiro onde ele tinha começado tudo. E aí os alunos vieram de todas as partes para lá. Aí ele deu um retiro naquele tempo, né? Até a chegada do dia que era a morte dele. Então, naquele dia, os alunos todos sentaram, os mais experientes à frente, todos no salão. Ele vai falar pela última vez para ele. Aí ele explica o Dharma, explica as coisas todas e diz: vocês têm alguma pergunta?
Aí o pessoal estava lá, não tinha mais pergunta para fazer, né? Aí ele disse, bom, se vocês praticarem isso, vocês não precisam mais de mim. Por outro lado, se não praticarem, não adianta eu estar aqui. Então, eu já estou indo. Aí ele se recolhe para a salinha do lado e tchum, e apaga a vida dele. Porque eles têm esse domínio sobre a energia, sobre a vida e a morte, eles morrem na hora que querem. Ele morre sentadinho. E o corpo dele ficou preservado, né? Até hoje, o corpo dele está preservado. Então, é muito comovente esse processo, né? Tem essa compreensão além de vida e morte, e além das múltiplas manifestações. Mas tem esse mistério, como tu fala, né? Então, aquela manifestação, ela cessa, ela deixa um vácuo. No dia seguinte, tem um vácuo ali. No caso do Buda, ocorreu isso também, né? Aí os alunos voltavam a se reunir no pátio onde estava o Buda, onde o Buda dava os ensinamentos. Eu posso imaginar o que foi aquilo, né? Foi uma grande tristeza, com certeza. Assim, todo mundo sabe que o Buda não nasceu, não morreu, mas para aí, ele não está aqui agora, né? Então, é assim. Aí eles descobriram que aí eles baixavam os olhos, imaginavam que o Buda estava ali. Aí eles tinham a sensação que o Buda estava. Porque o Buda, naquele lugar onde ele sempre sentou, ele encontrava as pessoas num espaço de luz lunar. Aí tu abaixa a luz solar, olha para baixo e vê o Buda ali. Aí as pessoas tinham a sensação. Elas começavam e seguiam sentindo a presença do Buda. Aí aquilo seguiu até um ponto onde eles viram que eles tiveram a visualização que não era apenas o Buda, era o Buda ladeado por Chenrezig e Manjushri. Eram os três naquele lugar. Então tem vários tankas que representam isso, né? O Buda e Chenrezig de um lado e do outro lado Manjushri. Aí outros seguiram meditando desse modo, eles viram os 5 Dhyani Budas. Então o Buda como a expressão dos 5 Dhyani Budas, né? Das 5 sabedorias. Então isso é muito comovente também. Se diz que assim surgiu a visão dos 5 Dhyani Budas, desse modo. Assim. Agora, as pessoas que estavam conectadas ao mundo propriamente, elas quando o Buda morreu, elas quase decretaram uma guerra para pegar as cinzas do Buda. Então elas estavam presas ao sentido grosseiro, né? Então até hoje as pessoas dizem, ainda tem um pedacinho de cinza. Então em alguns lugares tem cinzas do Buda nos templos, nos altares ou dentro das imagens do Buda. Então eles vão dizendo isso. Aquilo terminou sendo dividido entre os reis beligerantes que resolveram tomar conta daquilo para os seus ambientes do samsara mesmo, para utilizar aquilo como uma vantagem dentro do mundo, né? Então surge esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o Huineng, ele disse, se alguém pensar que eu não estou aqui, não é meu aluno. Se alguém chorar, não é meu aluno. Isso não quer dizer que o chorar é essencialmente isso. Se a pessoa ela entendeu que ele não está ali, a pessoa não viu o aspecto sutil e o aspecto secreto, porque isso é ele. Então é nesse sentido que ele diz, se alguém chorar, é que a pessoa está fixada ao corpo, à aparência solar, e não ao aspecto verdadeiro, que é a aparência lunar, que está incessantemente presente. Mas ainda assim, um chorozinho eu acho que está bem. Não, e eu penso também que o choro talvez te permita continuar sendo aluno, né? Porque se existe a experiência lunar ainda da presença, ainda há o que se aprender, né? Que é muito do que se converge, Lama, no processo de acompanhamento dessas pessoas que ficam no tempo do luto. Porque é muito claro para mim que essa conexão permanece. Então, na estrutura de transformação do vínculo real para o vínculo simbólico, a gente vai manter esse contato com essa realidade lunar, né? Porque aí você vai pensar, o que meu pai diria nessa situação que eu estou vivendo agora, que eu precisaria muito do que ele me dissesse.
Então, você segue o É. seu caminho de aprendizado, mesmo quando o teu mestre não está mais fisicamente, concretamente, né, no mundo dessa percepção do Aham. grosseira da presença, mas a presença sutil permanece, ela continua te ensinando. Então, acho que É. tudo bem chorar, né? Porque aí você continua aluno, né? É. Não está Então, pronto vamos dizer ainda. assim, vamos pegar um grande mestre que chorou, né? É o Marpa. Então isso surge esse ponto muito delicado assim. O Marpa tinha um filho que era um filho maravilhoso e provavelmente seria um grande mestre também. E o filho, ele tem um acidente e morre. Aí o Marpa chora. Esse é um ponto assim, porque o Marpa, ele é como se fosse um mestre irado, um mestre super duro. Aí de repente ele se quebra e chora quando o filho chora, quando o filho morre, né? Aí eles perguntam, mas Marpa, como é que é isso? Explique aí como é que você está chorando. Né? Aí, nesse caso, o Marpa diz, eu choro porque eu vejo que as pessoas que ele beneficiaria não vão ser beneficiadas. Ele vê desse modo. Assim. Então, ele olhava o filho dentro de uma perspectiva de uma terra pura onde ele poderia realmente ajudar as pessoas. Né? Eu vejo desse modo. Assim. Quer dizer, isso é o que ele falou, né? Bom, acho que tem Mas a uma... gente está tentando. Hã? A gente pode chorar, sim, com Pode, certeza. né? É que Eu falo que pode. não tem nada que seja nem certo nem errado. Aí é como o Buda diz, se a gente quiser saber tudo sobre o corpo, a gente olha o próprio corpo. Se a gente quiser saber tudo sobre as emoções, sensações, a gente olha as próprias sensações e as próprias emoções. Então, tudo isso é uma expressão do aspecto luminoso último. Não tem nada que não seja. Né? Então, tem uma perfeição em todas as coisas. Elas estão perfeitas desde o início, como diria Dojo Rinpoche. Né? Não, e fora que a gente tem o direito de chorar pela beleza toda que é isso, né? Porque as coisas são tão lindas de morrer que a gente chora. É muito lindo. Tem, tem algumas perguntas aqui no chat. Sim. Então, a Ana pergunta se como que é visto, né, pelo budismo a doação de órgãos frente a esse processo da dissolução dos elementos. Se isso traria alguma interferência nessa experiência da pessoa, por exemplo, na morte cerebral, né, que aí ela não é uma coisa súbita, um acidente, enfim, não tem esse processo da dissolução dos elementos evidentemente clareadas do processo de adoecimento, que é o que eu vejo. Os pacientes que eu trabalho, eles acabam que não são candidatos à doação de órgãos, porque muitas vezes os próprios órgãos eles estão extremamente comprometidos. Mas é uma questão da Ana se a doação traz benefícios para outros seres, ela ainda assim é uma agressão para quem está passando por esse processo da dissolução? A resposta é sim. Por exemplo, se o processo da dissolução não ocorreu de modo completo, aquilo há uma interferência. Essa pergunta foi feita para o Tiago do Rinpoche, e o Tiago do Rinpoche respondeu desse modo. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela vai dedicar os órgãos, isso é muito meritório, mas a pessoa precisaria entender que ela vai doar mesmo. Assim. Ou seja, ela ainda tem a energia circulando quando eventualmente as pessoas vão retirar os órgãos. Então a pessoa pode ter uma sensação de que ali houve uma violência sobre ela. E aquilo pode gerar, se a pessoa não tem uma clareza mesmo, pode gerar um processo aflitivo que conduza a um renascimento aflitivo também. Assim. Mas se a pessoa tem essa consciência da morte, da compaixão, e ela doa desse modo consciente, isso é muito meritório, tem um grande mérito. Isso é muito favorável. Né? Assim. Essa é a resposta que o Tiago do Rinpoche deu. Muito bom. Tem a Nice tinha levantado a mão logo depois que eu tinha pensado em levantar, a Nice e depois a Maia. Nice, você quer falar? Ou você quer escrever? E a outra pessoa que queria também é a Maia. Uhum.
Maia e depois o Lucas. Se vocês estiverem com o fone, vocês podem ativar e perguntar. A gente transmitir, né, esses conhecimentos assim sem parecer invasivo, sabe? Eu tenho muito contato assim com pessoas que passam, né, por esses processos assim de, enfim, de aflição mental, né, e que dá para sentir assim, pelo menos eu me sinto muito conectada, né, com esses processos quando me aproximo dessas pessoas e tudo mais. E há alguns dias atrás eu estava fazendo uma vivência numa ecovila que tem uma cidade próxima aqui da minha casa e eu tive contato com algumas pessoas que estavam passando assim por alguns processos complicados e eu e meus amigos que estavam comigo ficamos muito assim, incomodados, né? A gente queria, de alguma forma, conseguir chegar até essas pessoas com esses conhecimentos. A gente conversou muito sobre essas visões lunares, solares e tudo mais. Mas a gente percebia as pessoas muito ali agarradas a esse sofrimento, né? Apegadas mesmo. E a gente conseguia entender, né, essa sacralidade das interações, mas, ao mesmo tempo, a gente percebia uma hostilidade, assim, né? Essa densidade que, enfim, que permeava ali, né, o ambiente. E a gente não conseguiu, a gente ficou lá por quase 2 semanas e a gente não conseguiu construir essa ponte entre nós mesmos e os outros, porque parecia ser muito distinto a forma de ver, né? Ali no cotidiano todo mundo estava sempre focado muito em fazer e fazer e fazer, e a gente não tinha muito essa oportunidade de falar sobre as emoções, né? E enfim, essa é a minha dúvida, assim, de como transmutar isso para além da sutileza, né? Porque, como o Lama disse, realmente só a presença, né, de uma visão mais lúcida já interfere muito, mas como construir essa ponte, sabe? Não sei se ficou claro, mas é isso. Eu acho que ficou. Eu acho que aí tem esse ponto das 5 sabedorias, que é super importante, né? Por exemplo, a sabedoria da igualdade, de conseguir entender o outro no contexto dele. Isso é a base para que a gente possa, então, penetrar no mundo lunar do outro e falar uma linguagem que o outro consiga entender. Então, a sabedoria do espelho é crucial. Assim. Também a sabedoria da igualdade, que eu acredito que todos vocês estejam manifestando, assim, porque ela é a sabedoria que vai nos permitir que a gente fique feliz, que a gente tenha energia justamente no objetivo de produzir benefício para o outro. Então, quando o outro é beneficiado, nós nos alegramos. Essa é a marca da sabedoria da igualdade. Também a sabedoria discriminativa, onde a gente entende que dentro do samsara não há vitórias. E, assim, e também não há derrotas num sentido amplo. Né? Então, isso é a sabedoria discriminativa, a sabedoria mesmo da vida e das coisas. Né? Aí tem a sabedoria da causalidade, que é como obter resultados, como operar de algum modo. Essa sabedoria ela tem o primeiro ponto é a ação de poder, ou seja, nós não nos abalarmos com aquilo que nós estamos vendo diante de nós, de não se abalar. Ou seja, o poder é no sentido de nós não ficarmos na condição dominados pelas aparências como elas surgem à nossa frente, né? Então a gente está num lugar, surgem dificuldades, a gente não fica dominado por isso. A gente se mantém dentro do ambiente amplo e procurando operar com a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria discriminativa. Então isso é poder, isso é a sabedoria de poder, é a da ação de poder. Aí nós temos a ação tranquilizadora,
Então, a gente ajuda, de algum modo, a tranquilizar a mente aflitiva do outro. Aqui, nesse caso, como nós estamos olhando aqui nesse contexto, a gente tentaria ampliar as visões, tentaria olhar de forma mais ampla tudo que está acontecendo. Então, a gente não começa num outro ponto, a gente começa no ponto onde o outro está, mas vai olhando de modo mais amplo, ajudando o outro a olhar de forma mais ampla. E aí depois nós temos a sabedoria da ação incrementadora, ou seja, de algum modo a gente tenta trazer algo que vá ajudar efetivamente a ampliar as possibilidades que o outro tenha, que ele ande um pouco melhor. E assim. Aí nós temos a ação irada, que é o quarto aspecto, onde nós tentamos quebrar alguma rigidez, alguma estrutura que esteja efetivamente causando problema. A gente tenta quebrar a efetividade daquele obstáculo que está ali. Então, são 4 formas de ação. Eu acho isso super hábil, né? Não apenas nessa circunstância que nós estamos aqui conversando, que é a proximidade da morte, das dificuldades assim, limite que as pessoas estejam vivendo, mas isso se dá em qualquer âmbito da nossa vida cotidiana, assim, do mesmo modo, assim, com sabedoria. Mas aí tem eu descrevi 4, né? Aí tem a quinta. A quinta sabedoria é a base de tudo, que é o reconhecimento do aspecto que não flutua no meio de todas as flutuações. Que a gente poderia também chamar da presença não dual. A nossa mente, antes do surgimento da dualidade, ela está incessantemente disponível, que é o aspecto secreto. Né? Então, eu diria que o nosso êxito, ou dificuldade, ela está ligada a isso. Mas a gente também não deveria gerar uma fixação à nossa capacidade como se fosse uma necessidade de trazer benefício. Eventualmente a gente não consegue. O próprio Buda não conseguiu. E tem muitos mestres que vão enfrentando as dificuldades e não conseguem. Naquele momento não há possibilidade, de fato. Né? Então a gente faz o que é possível e se mantém com uma boa relação e eventualmente se a gente não consegue levar os outros a conversar dentro de uma visão lunar mais elevada, dentro de uma terra pura, por exemplo, a gente conversa dentro do ambiente deles. Se eles não estão abertos a que a gente ultrapasse, ajude eles a ultrapassar os sofrimentos que eles estão imersos, a gente opera dentro do reconhecimento do sofrimento deles, assim, calmamente. Mas nós não estamos dentro do sofrimento, nós estamos calmamente olhando aquilo desde um lugar de sabedoria. Esse lugar de sabedoria, ele passa para o outro, essa tranquilidade, essa calma passa para o outro. Essa é uma forma também de ajudar mesmo os animais quando estão morrendo. A gente olha no olho deles com calma. Aquilo é muito profundo, é muito útil para eles, quando a gente olha desse modo. Para os nossos filhos também, a gente olha no fundo do olho deles com calma. Se nós olharmos agitados, nós já estamos transmitindo essa agitação. Nós estamos transmitindo a derrota para eles. Então a gente olha desde um lugar amplo. Nós estamos juntos, nós estamos muito próximos. Esse lugar sem palavras, ele cruza. O que não cruza é o lugar o que não cruza eventualmente é o lugar construído por palavras e conceitos. Mas esse lugar de proximidade silenciosa e que vem através do olhar ou da presença calma, ele passa, ele ajuda de fato. Uma das coisas mais incríveis que você me ensinou quando eu te conheci pessoalmente, né? Porque eu já seguia assim há muitos anos, e aí, mas a primeira vez olhos nos olhos, você me ensinou uma coisa muito poderosa, que eu tenho colocado em prática e funciona muito. E é a força do olhar, né? Eu já pratico isso desde sempre, né? Essa conexão com o olhar, né? Tem uma pessoa que perguntou como é que faz com o paciente com Alzheimer? É a mesma coisa. Essa sabedoria está nele, mesmo que ele não saiba falar, ele sabe. Então, é o olhar. E aí, nessa característica da força, da luz de cada um, né? Porque muito do entendimento que nós temos de ajudar o outro é tentar colocar para o outro o nosso caminho. E a gente tem que saber ser bom líder de trilha na trilha dos outros também, não só nas nossas trilhas. E aí a dificuldade acontece quando você quer colocar para o outro o que você acredita que é o caminho correto. E você tem que saber primeiro qual é o caminho do outro, que é primeiro escutar.
E aí você me ensinou a convidar a pessoa a se conectar com o olhar daquilo que ela mais sente força. Então, assim, se é um cristão, olha nos olhos de Jesus. Se é um budista, olha nos olhos de Buda. Se é um católico, olha nos olhos de Nossa Senhora, né? De quem é o santo? É o santo São Francisco de Assis. Quem é que te dá força? Quem te dá coragem? Fecha os olhos e abre teus olhos para esse olhar, né? E aí a pessoa segue. Isso é muito mágico. É impressionante como isso funciona. É muito incrível, porque ela se conecta com a força que faz sentido no caminho dela. E nós não estamos ali para guiar a pessoa para o caminho, mas guiar em relação à luz que ela já tem nela. Não é a gente que vai colocar, porque a iluminação, eu falo, não é fácil não, tem que ter fiação, tem que ter uma fonte de energia, não se ilumina assim do nada, né? É um negócio que é trabalhoso, você tem que ter uma infraestrutura e tal. E aí você não vai iluminar ninguém, você vai só, assim, convidar essa pessoa para ela olhar para o caminho que ela já sabe que ela tem que trilhar, né? Funciona muito isso, Lama. Muito. Nós estamos num ambiente cristão, a gente nasceu num ambiente cristão. Nós estamos numa cultura cristã. Então, para qualquer pessoa, a gente pode chegar e perguntar: você acredita que nessa hora Jesus Cristo vai estar afastado de você? Você acredita isso? A pessoa, não. Então, a pessoa já está salva, porque ela pessoa... Então, coloque o olho em Cristo e siga, né? Aquilo vai. Agora, se os budistas estão ali, eles têm essa clareza mesmo da presença dos mestres e do Buda e de Guru Rinpoche, então a gente diz, tu acha que nessa hora isso não está disponível totalmente? Aquilo está ali. Então, coloca o olho nisso, né? É bem isso. Perfeito. Assim. Tu vale para todas as tradições, né? Vai. Agora, os pets, eles têm o olho em nós. Eles acreditam que nós somos os deuses ali. Tem que estar ali olhando para eles. É assim, né? Eu acho que a gente vai se despedir, né? Vai. Teve uma pessoa que perguntou sobre os pets, então já está respondido. Então, bom, e esse tempo juntos se torna eterno nas nossas mentes, que seja um espaço de luz, cada vez que a gente estiver numa escuridão diante das pessoas que a gente está cuidando, e que a gente possa ser abençoado por muitos outros encontros, porque aqui nessa ferramenta de Nárnia a gente consegue olhar nos olhos. Aí eu vejo os teus brilhando assim, os meus brilham também, e a gente segue com essa luz uns dos outros aqui. Muito obrigada, Lama. Eu tenho que confessar que eu fico comovido de ver esse teu trabalho, sabe? O trabalho de todas as pessoas também ao teu redor, assim. Eu acho isso completamente maravilhoso, de tantas pessoas estarem focando isso, né? Esse é um caminho, podia dizer, um caminho de luz, assim, um caminho de iluminação, um caminho de transcendência, porque se a gente consegue olhar essa passagem de forma tão elevada, nós vamos ajudando verdadeiramente as pessoas, né? E quando isso surge como uma cultura, como um jeito de fazer as coisas, nós contribuímos para a própria cultura ao nosso redor, nós estamos melhorando o mundo diretamente, assim. Então, eu agradeço, eu fico comovido. Eu até, né, isso não são vocês, isso é o próprio Tcherenzig, são os Budas atuando em vocês. E vamos botar Jesus Cristo junto, assim, para não deixar essa coisa sectária, né? Assim, Jesus Cristo junto, com certeza. Assim. E a Compadecida também, né? Todo mundo junto. Um abraço muito grande para cada um. Obrigado. Eu vou desligar por aqui. Tchau, Lama. Tchau. Tchau. Tchau, Ana. Obrigada. Depois puder disponibilizar. Obrigado. Grata. Vai ficar. Eu vou baixar Eu vou baixar o vídeo, a gente vai colocar no YouTube da Casa do Cuidar e vou mandar também pro... mando para você, Sandro? O link para você baixar o vídeo e por aí também? Pode mandar. Tá bom. Então... Cláudia, manda pro Seb Caminho do Bem também, por favor. Vai ficar acessível para todos? Sandro. Ana, obrigada, Lama. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Tchau, Sandro. Tchau, gente. Tchau, gente.